Fala galera, aqui é o Paulo, membro da divisão de Elétrica e Energia da equipe Athena, e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o funcionamento do PWM. Se inscrevam no canal para mais sobre eletrônica, engenharia e veículos elétricos e lembre de deixar aquele like. Segue junto para o vídeo após a vinheta. Bom, a ideia consiste, basicamente, em um circuito que funciona como uma chave em série com alguma carga. Assim, quando fechamos a chave, a tensão máxima da fonte alimenta o circuito e será toda direcionada para a carga. Mas e se for necessário ajustar esse valor, fazendo com que mais ou menos potência seja entregue para a carga? Digamos, se quisermos 50% dessa potência sem diminuir a tensão máxima da fonte? Para isso, podemos abrir e fechar a chave tão rapidamente que, para o mesmo intervalo do caso anterior, teremos metade do tempo com a chave aberta e metade com a chave fechada, totalizando 50% da potência máxima. Estamos, dessa forma, enviando pulsos controlados de tensão para a carga. E essa é justamente a modulação por largura de pulso, o PWM em inglês. Mas você pode se perguntar como se dá o controle desses pulsos? É justamente aí que entra o Duty Cycle, ou ciclo de trabalho. Vejam que, para o período mostrado em vermelho, durante apenas uma parte do tempo a tensão é efetivamente mandada para a carga. Assim, o ciclo de trabalho será definido como a razão entre o tempo de alta, durante o qual a chave está aberta, e o tempo total, que no caso equivale a 25%. Bem, como a tensão máxima é constante, variar seu tempo ativo irá alterar a potência fornecida naquele período. E como já é conhecido, a fórmula da potência é dada pela tensão vezes a corrente. Para esse caso, a única diferença será que precisamos considerar que em apenas parte do tempo a tensão máxima realmente está atuando, e essa correção se dá justamente por adicionar o ciclo de trabalho à multiplicação, 25%, por exemplo. Ainda vale notar que se o ciclo de trabalho for de 100%, a fórmula retorna ao seu modo normal, tensão vezes a corrente. Também precisamos considerar que a tensão de saída deve ser corrigido de acordo com o ciclo de trabalho, já que não é exatamente a mesma tensão de fonte, o VCC, que será vista, mas sim uma média desse valor variável. Portanto, como não tem como deixar alguém ficar apertando e soltando um botão loucamente durante o funcionamento de um circuito, precisamos fazer isso eletronicamente. Para isso, vamos usar um componente chamado Timer 555 e controlar facilmente a frequência com que iremos conectar e desconectar essa chave. Bom, talvez um dos mais famosos mundo afora, o 555 é um circuito integrado utilizado em uma vasta gama de projetos, como osciladores ou temporizadores, sendo que ele também é conhecido como Timer 555. Foi desenvolvido em 1970 por John R. Kamen-Zind e recebeu esse nome por possuir 3 resistores de 5 kΩ, que servem como referência de tensão para os comparadores do CI. Aqui temos uma representação de sua estrutura interna, com alguns comparadores lógicos, um flip-flop, os resistores e outros, responsáveis pela magia do funcionamento do circuito integrado. E fiquem de olho para um vídeo mais detalhado. O Timer 555 é capaz de funcionar em 3 modos de operação: monoestável, com 2 estados e um deles estável; biestável, que tem os 2 estados estáveis; e astável, com 2 estados não estáveis. E esse é o modo que a gente usa para montar um PWM. Bom, e vale uma observação: o estado estável refere-se aos estados lógicos da eletrônica, que são 0 e 1, por convenção. Comumente 0 ou 5 volts. Vídeo gráfico da imagem anterior. Ainda temos as seguintes fórmulas para se parametrizar seu PWM, obtidas por meio de análise do circuito, que não vai ser feito no momento. O tempo de alta e o tempo de baixa para o Duty Cycle e F para a frequência dos pulsos. Vale notar que RA será um resistor de valor constante, então a única variável será RB, o potenciômetro. Agora que o básico já foi visto, podemos finalmente iniciar a montagem do nosso PWM. E para isso vamos utilizar alguns componentes. Resistores, um dos componentes mais básicos da eletrônica, presentes em basicamente todo o projeto. Capacitores,
um utilizado como filtro de ruído e outro cuja carga e descarga definirá a comutação entre os estados lógicos. Diodos, para controlarmos o sentido da corrente quando há comutação do capacitor e evitarmos picos indesejados de corrente na carga. Potenciômetro, para controlarmos a frequência de comutação, que no caso definirá a velocidade de rotação do motor. Um MOSFET, utilizado nesse exemplo do controle de motor, para fornecer uma corrente maior para a carga. E claro, o nosso queridinho, o timer 555, cuja função já discutimos. Além disso, precisaremos de uma carga para testar nosso circuito, como um motor, no caso do circuito que estamos montando, ou um LED, que devem ser feitas algumas leves mudanças no circuito. Finalmente, com esses componentes, podemos montar um PWM simples, capaz de controlar a velocidade de rotação de um pequeno motor. O esquema foi retirado do canal Electronoobs e está linkado na descrição. Temos em RA e aqui os resistores, RB como potenciômetro, em C o capacitor que definirá a comutação e aqui embaixo aquele responsável por filtrar o ruído do sinal. Aqui e aqui os diodos para impedir a volta de corrente durante a carga ou descarga do capacitor, C, e aqui o diodo responsável por impedir que a corrente no sentido indesejado vá para o motor. Ainda temos aqui o MOSFET, que fornecerá a corrente devida à carga. Agora, para sairmos um pouco do campo teórico, que tal construirmos um PWM para controlar a frequência que ligamos um LED? Saca só! Aqui estão os valores que usamos em RA, RB e C. Lembrando que RB é um potenciômetro que fará o controle da frequência. Assim, em sua resistência máxima, temos 3/5 do tempo com a LED ligada e 2/5 com a LED desligada. Já em sua resistência mínima, ele estará sempre ligado. Dessa forma, a simulação do circuito com o reostato no máximo é a seguinte. Bem, agora que já vimos uma simulação, bora partir para a construção? Certo, pessoal? Então vamos partir para a montagem. Tá? Aqui a gente tem um PWM teórico simulado, né, que nem já vimos nos slides. Aqui o esquemático, vamos usar de referência, e aqui uma ilustração do 555, ilustrando essas portas dele para termos uma boa noção. Certo? Aqui temos o nosso circuito integrado, o timer 555, componente de 8 pinos, e vejam o ressalto, esse pequeno buraquinho nele que serve para orientar a direção da porta 1, certo? Vou colocar ele aqui no meio da protoboard, bem encaixadinho, para termos uma boa divisão do espaço, certo, galera? Bom, para o resto dos componentes, esses que a gente tem aqui, para começo os jumpers, certo, para as ligações. Aqui um reostato, né, ou potenciômetro de 20 kΩ. Também a nossa LED, que vai ser a carga, uma LED amarela no momento. Além disso, o MOSFET está aqui. Ó, vejam bem, esse é o MOSFET. Não é exatamente o mesmo utilizado no projeto. Esse aqui é o IRFZ44N. Um capacitor eletrolítico de 100 microfarad e esse outro aqui de 470 microfarad. Os diodos, certo, também não é exatamente o mesmo do projeto, esse aqui é o IN4007, beleza? Além desse, temos aqui outro diodo e os resistores, claro, básico de vários circuitos. Aqui a gente vai usar três ao todo. E, bom, vamos para a montagem.
Bom pessoal, aqui a gente tem o circuito já montadinho. Ele ficou ligeiramente bagunçado pela falta de jumpers mais adequados à organização e vamos deixá-lo assim, para melhor visualização aqui do nosso LED, certo? Bom, agora que já temos aqui tudo certinho, tudo encaixado, o que a gente tem que pensar em como energizar esse sistema, certo? Bom, para isso a gente vai usar uma pilha, né, uma bateria de 9 volts e uma pequena gambiarrazinha, que não é exatamente o melhor método, mas é bastante funcional. Aqui a gente vai olhar onde na pilha está indicado o polo positivo e, bom, o negativo. Vamos ligar aqui o pino no jacaré do cabo e aqui o negativo. Usando os jumpers que estão na outra extremidade, vamos conectar tudo isso novamente na protoboard, justamente para energizar o circuito. Ligamos primeiro aqui o negativo e depois o positivo. Aqui. Notem que foi usada essa linha lateral de maneira a tornar mais organizado o sistema e a montagem na nossa protoboard. Como podem ver, o LED liga e desliga numa dada frequência. Ó. Ligado, desligado. Agora, mexendo no potenciômetro, seu tempo ligado aumenta, conforme previsto na simulação. E se deixarmos no zero, vamos lá, vamos girar aqui, a LED não vai desligar e só vai ter o tempo de alta, como previsto pela simulação. Então, galera, curtiram o vídeo? Lembrem de deixar o seu like, de se inscreverem no canal, ativarem o sininho e ficarem por dentro dos próximos vídeos. Deixem suas críticas, correções e sugestões nos comentários. Vejo vocês na próxima. Tchau!